Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo de Colossenses, né? No capítulo 3, nós nos debruçamos no versículo 5 do capítulo 3 e foi muito incrível. Temos os vídeos aqui. Hoje nós vamos falar sobre o versículo 8. Nós vamos entender, né, ponto a ponto, o que Paulo quer dizer aqui quando ele fala: mas agora abandonem todas as coisas, ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem indecente no falar. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Então, tem aqui também nessa playlist do estudo de Colossenses um vídeo só falando sobre a diferença do versículo 5 e do versículo 8. Eu acho que vale a pena você dar uma olhadinha lá, para você conseguir entender por que Paulo separa. Lá no versículo 5 ele fala da natureza terrena, fazer morrer, e aqui no versículo 8 ele já fala abandonem, né? Então eu trouxe para vocês ali essa diferença e ficou muito interessante dar uma olhadinha. Hoje nós vamos falar sobre ira e indignação, tudo bem? A gente tem trabalhado a origem da palavra e o significado e a prática. Por quê? Porque o evangelho é prática da nossa vida, tudo bem? O evangelho é prática. Então vamos começar pela origem da palavra? Ira e indignação. Vamos começar pela ira. O termo ira, derivado do grego orge, que se refere a uma ira profunda, duradoura e muitas vezes com uma conotação de vingança ou punição. Então essa ira que Paulo fala aqui no versículo 8 é uma ira, que é um sentimento, que te leva a desejar, a querer se vingar ou punir o outro, né? Aquele que te fez sentir esse sentimento, por qualquer motivo. Eu quero abrir um parênteses, que às vezes a gente lê, né, vingança ou punição. Você sabia que o silêncio é uma forma de punição? Sim. Se alguém da tua família, seu marido, seus filhos fazem alguma coisa com você e você não gosta, você fica com raiva, você fica irado, você pode ser até inconsciente, mas você quer se vingar do seu filho. Você quer puni-lo, sabe com o quê? Com o seu silêncio. Então, cuidado. Porque quando a gente olha essa aqui, a ira e a indignação, a gente tem que sair das coisas grandes e colocar os nossos olhos nas coisas pequenas da nossa vida, para que a gente consiga ter realmente essa mudança, essa prática. Porque às vezes você fala: não, eu não tenho vingança, eu não quero punir as pessoas porque elas me fizeram mal. O silêncio é uma forma de punir. Você pune o outro, você vai punir o outro porque ele te chateou. Então o silêncio é isso. Então é uma vingança. Então preste atenção, tudo bem? Então o termo ira deriva do grego orge, que se refere a uma ira profunda, duradoura e que muitas vezes ela tem essa conotação de vingança ou punição, tudo bem? Já a indignação, ou em outras versões do furor, vem do grego timos, que escreve uma explosão de raiva, um surto de fúria temporário, mas que pode ser destrutivo. Para quem? Para você. Ok? Então, se você é uma pessoa que você explode de raiva, se é uma pessoa que você surta de fúria, temporário. Cuidado, porque isso pode ser destrutivo para você. Então, Paulo, ele fala para nós abandonarmos. Abandonarmos significa deixar. Nós vimos nesse vídeo que eu falei para vocês que o fazer morrer fala de algo interno, da natureza humana. Já o abandonar, Paulo quer nos ensinar porque são palavras, a origem dessas palavras são diferentes. Então, Paulo quer falar algo diferente. E tá lá no vídeo, eu não vou fazer o vídeo de novo aqui. Mas o deixem, Paulo nos mostra através da origem da sua palavra e do conceito que nós precisamos, que é uma atitude, então nós precisamos deixar. Nós precisamos tomar consciência e abandonar, deixar de fazer. É simples assim. Por isso que o evangelho é simples, a gente que complica. Então, a ira e a indignação não é espiritual. É
uma atitude sua. É um desequilíbrio emocional, é uma emoção que você não sabe lidar. Consegue entender? A ira é uma emoção e a indignação também é uma emoção. E que são nocivos, destrutivos para quem não sabe controlá-los. E deixa eu te falar uma coisa, você não vai deixar de sentir, tá bom? Você não vai deixar de sentir. O que nós precisamos é aprender a lidar. Essas palavras, ambas as palavras, quando aplicadas, a ira humana aponta para uma emoção que, se não controlada, leva ao pecado. Tá bom? Então, você que fica julgando o outro por um pecado, não sei, que socialmente não é aceitável, o que falar da ira e indignação? Que você, cristão, pode estar inserido. Você pode ser um cristão desequilibrado. Você pode ser um cristão surtado. A gente vai ver em Provérbios, louco, que não se domina. E isso é pecado. Compreende? Então, teologicamente, a ira humana, em sua manifestação pecaminosa, não produz a justiça de Deus. E onde a gente acha isso? A gente acha isso lá em Tiago 1:20. Porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. O que isso significa? Quando permitida, ela distorce a imagem de Deus em nós. Porque Deus não nos chamou para ser justiceiros. Deus não nos chamou para nos vingarmos das pessoas. Quando nós sentamos nesse lugar, Deus tira a justiça dele. Eu te garanto que é muito melhor a justiça do Senhor. Se humilhai-vos a poderosa mão do Senhor, para que no tempo oportuno ele venha te exaltar. Tá bom? Então, quando a gente permite que isso seja livre em nós, vai distorcer o que? A imagem de Deus em nós, nos levando a agir de forma destrutiva e pecaminosa, que é diferente da justiça de Deus, que é sempre perfeita, santa e motivada por sua justiça contra o pecado. Tá bom? Olha o que a Bíblia nos alerta. Ela nos alerta sobre os perigos da ira descontrolada. Provérbios 29:11. O tolo derrama toda a sua ira, mas o sábio a retém e a acalma. E aí? Você é o sábio ou você é o tolo? Em algumas versões, louco. Então, presta atenção. O tolo, o insensato, o imprudente, o louco, derrama a sua ira. Quer dizer, libera a sua ira. Mas o sábio a retém e a acalma. E lá em Provérbios 14:29, fala assim: o longânimo é grande em entendimento, mas o de ânimo precipitado exalta a loucura. Então, nós precisamos ser longânimos, buscar a longanimidade, isso é um fruto do Espírito. E aí sim, nós precisamos buscar o fruto do Espírito e é espiritual. Então, nós precisamos jejuar, nós precisamos orar, nós precisamos pedir e as provas vão sendo acrescentadas na nossa vida e a gente vai colocando em prática, ok? Até isso ser produzido em nós. Qual é a aplicação prática, então, para tudo isso? Em vez da gente ceder à ira, nós devemos buscar a mansidão, a paciência e o autocontrole. Você sabia disso? Nós precisamos buscar, nós precisamos exercitar, nós precisamos nos frear. Isso significa o quê? Que nunca sentiremos raiva? Não. Você vai continuar sentindo, mas ela não te domina mais. A própria Bíblia fala e reconhece a existência das nossas emoções. No entanto, a exortação é para o quê? Para que você não permita que a raiva te leve ao pecado. Então, como qualquer outro pecado, você precisa se dominar essas atitudes. Aqui, na verdade, é deixar de praticá-las. O sentimento, não. Você vai deixar de liberar a raiva. E como que eu faço isso? Primeiro, tomando conhecimento. Primeiro, você tem que tomar consciência de que você é assim. De que você é uma torneira aberta. De que você é um boi selvagem. De que você é largado e abandonado em si mesmo. Tá bom?
Tomou consciência? Vai para a oração, apresenta o Senhor, reconhece, se arrepende e fala, eu não quero mais. E aí você convida o Espírito Santo a te ajudar, a trabalhar com você nesse processo. E aí você vai abrir jejum, e aí você vai continuar, e aí vão vir as práticas, e você não vai conseguir, vai cair, vai voltar, vai se arrepender, vai continuar, vai cada vez mais tomando consciência disso, e você vai vencendo, tá bom? Mas não é um final de semana, não é um momento, não é uma vez, você tem que botar força nisso, tudo bem? Não desista até você vencer. Cada vez mais isso vai ganhando, isso vai perdendo força em você, tudo bem? A mansidão, meus queridos, é uma virtude cristã. E ela é o oposto da ira explosiva. E é um fruto do Espírito. A gente acha isso lá em Gálatas 25, 23, como eu já te falei. Mas lá em Mateus, Jesus declara assim, ó, bem-aventurados mansos, porque eles herdarão a terra. Então, buscar por essa mansidão e pelo controle da ira é um processo contínuo de santificação, que nos aproxima de quê? Do caráter de Cristo. Então a nossa busca é termos esse caráter de Cristo. Então a ira, a explosão, a indignação, a justiça própria não está no caráter de Cristo. Você precisa começar a entender isso. Você precisa começar a entender isso. Então nós devemos nos esforçar para tirar tudo isso de nós. Lá em Efésios 4:31 fala, se esforcem para tirar toda a amargura, indignação, ira, gritaria, calúnia, bem como toda a maldade, buscando a paz e a reconciliação. Então, o que nós temos que buscar? A paz e a reconciliação. Sabe por quê? Porque a amargura, indignação, a ira, a gritaria, a calúnia e a maldade são venenos para nós mesmos. Não é veneno para o outro, não. É veneno para o nosso corpo, é veneno para a nossa alma. Então a gente precisa entender isso, porque o caráter do Evangelho é o perdão, como eu falo aqui, buscando a paz e a reconciliação. Nós sempre precisamos nos esforçar para viver bem com todos. Nós temos que abandonar a vingança. Nós temos que abandonar as explosões, os desequilíbrios. Isso porque nós somos desequilibrados emocionalmente. Então você precisa começar a tomar consciência das suas atitudes, ver que isso é um pecado e que existe alguém, o Espírito Santo de Deus, que nos auxilia em todo esse processo. Amém? Então, eu quero te convidar a mergulhar em outros versículos que falam de ira e indignação. Só jogar no Google que você acha, leia, seja ministrado pela palavra de Deus, que separa a alma do Espírito. Abra um jejum sobre isso, se essa é a sua condição. E ore ao Senhor, pedindo para que o Espírito Santo te ajude a sair disso, te ajudando, te aconselhando, te confrontando e produzindo em você a longanimidade, né, o domínio próprio, ok? Para que Ele te ajude a controlar isso, em nome de Jesus. Tá bom? Até o próximo vídeo.